Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a proteína de soja. Ela é uma proteína que tem sido cada vez mais utilizada por ser um suplemento proteico que não tem derivados do leite, é uma opção vegana, além de ser bastante acessível. Mas aí começam a surgir algumas dúvidas, né? Será que ela é boa também para o ganho de massa muscular? Será que ela vai ter no nosso corpo o mesmo efeito que outros tipos de proteína, como é o caso do whey protein? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a proteína de soja e tirar todas essas dúvidas que você possa ter. Mas antes de qualquer outra coisa, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem vários vídeos falando sobre suplementos, sobre alimentos também. Tenho certeza que pode te ajudar bastante. A soja, ela é uma leguminosa. Ela vem da mesma família que o feijão e a lentilha, por exemplo. Mas dentre essas leguminosas, a soja ela tem um destaque muito importante por conta da grande quantidade de proteínas que a gente vai encontrar dentro dela. E ela tem um perfil de proteínas realmente muito interessante. A gente fala que ela é uma proteína completa. Isso porque as proteínas elas são formadas por outras partezinhas menores chamadas de aminoácidos. E lá na soja a gente vai ter todos os aminoácidos que o nosso organismo não consegue produzir, que a gente conhece como aminoácidos essenciais. Ou seja, a gente precisa consumir esses aminoácidos através da nossa alimentação. Então, dentro da soja, né, dentro desse perfil de proteínas que ela tem, a gente vai considerar ela uma proteína completa e, além de tudo isso, uma proteína de alto valor biológico, que a gente consegue ter uma absorção muito boa lá no nosso intestino. E é muito interessante quando a gente fala sobre a proteína da soja, porque ela realmente é uma das proteínas vegetais que a gente mais tem estudos na literatura. Inclusive, a gente tem um relatório de uma organização que é bastante conceituada no meio da nutrição esportiva, principalmente, que é o ISSN, que fala um pouquinho mais sobre a proteína de soja e a sua qualidade. E dentro desse relatório feito pelo ISSN, que vai reunir os melhores estudos feitos então com a proteína de soja, ele nos demonstra que apesar de ela ser considerada uma proteína completa, como a gente conversou, ela não vai ter os mesmos efeitos que uma proteína de origem animal, por exemplo, dentro do nosso corpo. E quando a gente compara realmente a proteína de soja com proteínas de origem animal, como é o caso do whey protein, por exemplo, a gente vai sim ter resultados inferiores quando diz respeito a ganho de massa muscular e também o ganho de força durante o treinamento. E o que os estudos nos mostram, né? Por que será que isso acontece? Por que a proteína de soja ela vai ser inferior a uma proteína de origem animal? Isso é por conta da quantidade de aminoácidos que a gente vai ter presente ali na proteína da soja. Então, por mais que ela tenha todos os aminoácidos que são essenciais, ainda assim vai ser uma quantidade inferior do que aquela que a gente encontra no whey protein, por exemplo. Um dos aminoácidos que a gente tem bastante estudo e bastante comprovação que está relacionado ao ganho de massa muscular é a leucina. Talvez você já tenha escutado falar sobre ela. Por quê? Porque é a leucina que realmente vai estimular a síntese de músculos. Quando a gente faz ali um processo de treinamento, a gente vai romper as fibras musculares e a leucina vai ajudar nessa recuperação, que é o que vai causar a hipertrofia no fim das contas. E quando a gente vai comparar então a presença da leucina na proteína de soja com outras fontes de proteína, como proteínas animais, né, como é o caso do whey protein, a gente vai sim ter uma quantidade menor de leucina na soja do que nessas outras fontes. Então essas explicações elas já nos ajudam a entender por que a proteína de soja ela vai sim ser efetiva para um ganho de massa muscular, mas quando a gente compara com outras fontes de proteína, animais principalmente, ela vai ter ali uma defasagem. Outro ponto bastante importante de você saber sobre a proteína da soja é que dentro dela a gente vai encontrar os fitoestrógenos. O que seria isso? São alguns compostos que a planta mesmo produz que tem uma similaridade estrutural com o nosso hormônio estrogênio, aquele que a gente vai produzir no nosso organismo, tanto homens quanto mulheres, mas claro, as mulheres numa quantidade maior. E por ter então essa estrutura semelhante, os fitoestrógenos dentro do nosso organismo, eles vão simular o efeito do estrogênio. Logicamente que numa menor proporção ali, numa menor intensidade, mas a gente tendo fitoestrógenos dentro do nosso organismo, eles vão simular o efeito do próprio hormônio. Isso é bastante importante de a gente saber, por quê? Algumas pessoas que não consomem derivados de origem animal ou derivados do leite, por exemplo, acabam consumindo a soja numa quantidade muito grande ao longo do seu dia. Por essa propriedade que a gente conversou, que ela tem bastante proteína na sua composição, acaba consumindo em vários momentos do dia a soja, incluindo a proteína que a gente está falando aqui. Isso pode ser uma questão, principalmente para homens que têm esse desejo de ganhar massa muscular. Por quê? Quando a gente tem uma
quantidade maior de estrogênio no corpo, a gente vai inibir a síntese da testosterona. Então elas vão ali competir e quanto mais estrogênio a gente tem, menos testosterona a gente vai ter também dentro do nosso corpo. E além de dificultar esse processo de ganho de massa muscular, por a gente ter menos testosterona circulante, que é um hormônio que está bastante relacionado ao ganho de massa muscular, a gente vai ter ainda uma propensão a acumular mais gordura dentro do organismo, que é um dos papéis do estrogênio dentro do nosso corpo. Então a gente tem que ficar atento, principalmente à quantidade de soja que você está ingerindo aí ao longo do dia, para que a quantidade desses fitoestrógenos eles não atrapalhem na síntese hormonal, principalmente de testosterona. E aí um cuidado que você precisa tomar se você consome vários tipos de proteína, incluindo o whey protein, a gente às vezes tem no mercado disponível para a gente comprar alguns blends de proteína, ou seja, eles vão misturar ali na indústria vários tipos de proteína diferentes. E às vezes a gente compra o whey protein achando que ele é 100% whey e na verdade ele vai ter uma mistura. Então a soja ela pode ser adicionada junto nesses blends. Então fique atento, se a quantidade que você já ingere de soja ao longo do dia é muito grande, precisa ficar atento aos blends também que você vai utilizar de proteína. E talvez você esteja pensando em ingerir a soja, claro, ao longo do seu dia, talvez não necessariamente no formato da proteína isolada. A gente precisa levar em conta um outro fator, que é a presença de antinutrientes que a gente encontra dentro dessa leguminosa. O que são esses antinutrientes? São alguns compostos que vão ter naturalmente ali nas leguminosas, que vão interagir com nutrientes, com vitaminas lá dentro do nosso organismo, impedindo essa absorção. Quando a gente consome a proteína da soja, que a gente falou um pouquinho mais aqui, né, a gente não vai ter esse problema, porque a proteína realmente vai estar isolada. Mas se você consome outras coisas feitas de soja ao longo do seu dia, a gente precisa prestar atenção nisso também. E claro, né, apesar de a proteína da soja não ser a melhor de todas quando a gente fala sobre ganho de massa muscular, a gente não pode tirar o mérito dela em aumentar a nossa ingestão diária de proteínas. A gente pode sim utilizar a soja, a proteína da soja, como um a mais ali no nosso dia, colocar num lanche, numa refeição que talvez você não comeria nada de proteína, né, nenhuma fonte de proteína, e a proteína da soja, então, ela pode realmente te ajudar nesse sentido. A gente não pode tirar o mérito dela nisso. Isso é particularmente importante quando a gente pensa em pessoas que não consomem produtos de origem animal e precisam ali complementar essa ingestão de proteínas ao longo do dia. Então a proteína da soja ela pode sim ser uma ótima opção. E se você tem o objetivo de ganho de massa muscular, quer ter esse processo de hipertrofia acontecendo e por algum motivo não consome alimentos de origem animal, não consome o whey protein, a gente tem outras opções de proteína que podem se encaixar melhor nesse momento para você, como é o caso da proteína de ervilha. Então a gente vai ter ali uma estimulação um pouco melhor e não vai ter todos esses efeitos que a gente conversou sobre a proteína de soja. Você pode sim utilizá-la em outros momentos, como eu falei, para complementar a sua ingestão de proteína, mas logo após o treino, né, que a gente precisa desse estímulo acontecendo, a proteína de ervilha pode ser uma opção melhor. E você já consumiu a proteína de soja alguma vez aí na sua rotina? Gostou dos resultados? Escreve aqui pra mim nos comentários, eu tô sempre de olho. Não deixe também de curtir o vídeo, assim eu sei que você gostou e que eu te ajudei com essas informações. Eu espero você no próximo. Um beijo, tchau, tchau!